Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então avançando na nossa novena, estamos já no 5º dia. E nossa oração, pedindo o Espírito Santo, é sobretudo sobre a igreja remanescente, aquele pequeno resto que Deus escolheu para si e destinou para que estivesse no mundo. Estivesse no mundo para quando Jesus voltar, conservando a fé católica e apostólica. Então, reconhecemos que no mundo inteiro, aliás, a dizer bem a verdade, só restarão aqueles com a vocação católica no mundo inteiro. Então, veja como eu digo, vocação. Claro que vocação católica todo mundo tem. A igreja é para todos. Então, aqueles milhares, aqueles 2 bilhões e poucos, bilhões e tantos, que restarem da humanidade depois dos dias das trevas, não terão uma vocação simplesmente geral para a Igreja Católica, mas realmente específica, para poderem receber Jesus como preparados já para ir para o céu. Lembrar que na hora de Jesus voltar, aqueles que ele encontrar aí não terão mais a chance de purgatório. Não haverá mais o purgatório. Quer dizer, ao fim dos 3 dias de trevas, todos aqueles que tenham morrido e já não morrerão mais, depois dos 3 dias de trevas, já não se morrerá mais. Estaremos no paraíso terrestre. Mas aqueles que morreram terão 45 dias para purgar. E por isso nosso auxílio será importante. Tá? Nosso auxílio a eles. E por isso também nossa oração tem que ser católica. Para ter força, fruto, dar frutos junto deles. Então, essa vocação especificamente para a igreja que eles todos terão. Mas agora, hoje, nos perguntamos qual de fato é o compromisso do Divino Espírito Santo com a Igreja Católica. Que compromisso, afinal, ficou o Espírito Santo com a Igreja Católica? Jesus tinha o compromisso da redenção, de ensinar, de nos deixar os sacramentos, de sofrer a redenção pelo nosso resgate do pecado, da morte. Agora, que compromissos tem o Divino Espírito Santo conosco? Acho que tinha que chamar a Ana para nós. Ele vai incomodar. Que compromissos restou ao Espírito Santo para conosco? É claro que nós podemos escolher isso, sobretudo, da palavra de Jesus, das Escrituras. Então, deve-se dizer que são 2 os compromissos do Espírito Santo. É tão importante isso, queridos, prestem atenção. 2 os compromissos do Espírito Santo com a Santa Igreja Católica. Falando negativamente, o primeiro é negativo, isto é, ele tem o compromisso de não deixar a igreja cair em heresia formal, em cisma, em apostasia. Esse é o primeiro, guardar a igreja de heresia, cisma e apostasia. Heresia formal, enfim. Quer dizer, acho tão interessante quando nós rezamos, e nós fazemos aqui com certa
a frequência de certa abundância, quando nós rezamos a ladainha de todos os santos, nós pedimos que a igreja se conserve fiel, né? Se conserve fiel. E, de fato, o que nós estamos vendo é que, que a maior parte da igreja não se conserva fiel. Quando a gente diz negativamente que o compromisso do Espírito Santo é não deixar que a igreja caia em heresia, em cisma, na apostasia, isso não significa que ela tem que, com toda a sua... com tudo aquilo que a compõe, todas as suas congregações, todas as ordens religiosas, todos os bispos, todos os padres, todos os papas. Não. O que ensina o catecismo? Que ao menos uma pequena parte que seja, da igreja deve se conservar católica. Pelo menos uma parte. Veja que nós vamos diminuindo o compromisso do Espírito Santo. Tá? Ele diz, ao menos uma... Isto é aqui que repousa a indefectibilidade da igreja. Isto é, que ao menos uma parte, por pequena, se conserve fiel. Sem apostasia, sem cisma, sem heresia formal. Pelo menos uma parte, pequena que seja, se conserve católico. Negativamente, esse é o compromisso que o Espírito Santo tem com a igreja. Ele não pode deixar a igreja toda inteira cair em heresia, cisma e apostasia. A igreja toda inteira não pode. Esse é o compromisso do Espírito Santo. Promessa de nosso Senhor. Promessa de nosso Senhor. Positivamente, então esse é o primeiro compromisso. Negativamente, não pode deixar a igreja toda inteira cair. Positivamente, o compromisso positivo do Divino Espírito Santo é levar a igreja à plenitude da vida divina, como nós já falamos. A plena comunhão com a Trindade. Na doutrina, na vida, nos sacramentos, válida e licitamente celebrados. Quer dizer, fazer crescer em elevadíssima santidade a igreja. A igreja. Por isso é tão importante que sempre tenhamos santos no meio de nós. Hein? Tem que ter sempre santos. Tem que ter sempre santos no meio de nós. Quer dizer, no decorrer da história, nós temos que examinar sempre esses dois compromissos do Espírito Santo. O negativo, sempre se fala que durante a heresia ariana, como é que é o nome daquele santo famoso que enfrentou os arianos? Agora, Santo Atanásio, ele dizia que a igreja deitou católica num dia e no outro dia amanheceu ariana. Quer dizer, um pavor. Parece que a heresia ariana tinha tomado conta de praticamente toda a igreja, conservando-se aí um Atanásio da vida, um outro, né? E só, o resto tudo. Né? Mas a igreja não podia cair totalmente na heresia, no cisma, na apostasia ariana. Não podia. Desculpe, mas agora nós vivemos uma situação pior, bem pior. E essa sim foi da noite para o dia. Bento XVI deixou num dia, às 8 horas da noite, o pontificado, e não passou muitos dias, assumiu aí esse antipapa e arrastou a igreja, que já cambaleava das duas pernas. Né? Por favor, a apostasia vem de longe, a heresia vem de longe, o cisma vem de longe. Mas aí, com este homem, precipitou-se tudo. E arrastou, tenho dito e repito, arrastou até o próprio Bento XVI.
que está lá na contra-igreja. Quem vai dizer que não está... Quem vai dizer que Bento XVI não está na contra-igreja? Mas pensa, ele reza missa una com quem? Bento XVI reza missa una com quem? Respondam a esta pergunta. Quem é o Papa de Bento XVI? Respondam. Aí me digam. Então, o próprio Bento XVI. De forma que, de um pontificado a outro, a igreja se desmantelou, se desfez, caiu em heresia formal. Bom, em Amoris Laetitia, e na sua interpretação oficial, dada aqui pelos bispos de Buenos Aires e Redondeza, essa interpretação oficial escrita em Acta Apostólica Sedis, a igreja cai em heresia formal. A igreja cai, essa contra-igreja cai em heresia formal. Em Amoris Laetitia. Aí dizer, mas vejam, conferências episcopais, bispos aqui e lá, confeccionando bênção. Por mais que se diga que não, confeccionando bênção para homossexual, para pares homossexuais, pares, não é para. Não tem nem termos para dizer essa conjunção homossexual. Né? Se vamos falar em na alegria da Amazônia, né? Quer dizer, ali é um paganismo instaurado na contra-igreja. Alguém vai dizer que não, mas a alegria pagã da Amazônia invadiu a igreja toda inteira, com essa prática pagã. O que é este ecumenismo, esse diálogo de religiões que se exerce no mundo inteiro, Abu Dhabi e tudo mais? Mas isso é paganismo, puro paganismo. Então, sim, devemos confessar com toda a clarividência de um pontificado ao falso pontificado, a igreja, na sua grande, maciça maioria, o Vaticano inteiro, cardeais, bispos, dioceses, religiosos, religiosas, movimentos, tudo, em toda parte, em todo lugar, tudo sai da igreja católica. Resta a igreja remanescente. Um padre aqui, outro acolá. E nesse momento, faço memória de novo de Dom Alessandro Minutella, na Itália. Né? E aqueles que me acompanham aqui, Dom Rubem, Padre Tarcísio, Padre Coloncili, alguns outros que me acompanham aqui no Brasil. Enfim, são raríssimos, tem mais algum. Né? Agora ainda saiu mais um italiano lá, um jovem, vi hoje. Né? Ainda com aquele ranço de seguir Bento XVI, né? De ter, por favor, eles são mais teimosos do que o próprio Bento XVI. O Bento XVI já tem Francisco por seu Papa há muito tempo e eles ainda querem ter Bento XVI por seu Papa. Deixa essa ignorância para eles. Mas o fato é que, pelo menos, estão reconhecendo que a igreja é a igreja remanescente. Não é mais esta oficial. Esta igreja oficial do Francisco, do Vaticano, dos dioceses, das conferências episcopais, das paróquias, dos movimentos, dos mosteiros, dos conventos. Isso já não está mais na Igreja Católica. A Igreja
o compromisso do Espírito Santo com a igreja se mantém num pequeno resto, que nós chamamos a igreja remanescente. Aqueles que estão realmente a sério buscando, né, a comunhão católica, autenticamente católica. Então, é aqui que vejam, queridos, sim, positivamente o compromisso do Espírito Santo é levar esta plenitude, conduzir a plenitude de Cristo, a plenitude da verdade. A nossa pergunta sim, podíamos perguntar pelos teólogos, né? Agora nós podíamos perguntar, mas que teólogos, que grandes teólogos realmente exploraram a fundo a verdade? Que grandes teólogos chegaram à plenitude da doutrina? Né? Claro, nós apontamos realmente os dois grandes, né? Agostinho e Tomás de Aquino. Os teólogos atuais, né? Vejam, Karl Rahner, o grande teólogo que inspirou o Vaticano II. Como? Só de dizer que inspirou o Vaticano II já se torna pequeno. Né? Se torna pequeno. Bento XVI. Aí todo mundo quer dizer que Bento XVI é o maior teólogo da atualidade. Sim, mas ele está na contra-igreja. Que grande teólogo é este que não consegue enxergar a realidade da contra-igreja? De Francisco como antipapa? Para mim, perdeu. De forma devemos continuar confessando como os dois grandes, realmente, Agostinho e Tomás de Aquino. Aí nós temos os luminares da inteligência teológica, do conhecimento de Deus. Os últimos teólogos, grandes teólogos do século XIX, do século XX, estão todos eles manchados pelo modernismo, pela grande heresia modernista. Não dá para se dizer que sejam grandes. Não dá. Então, levar a igreja ao desenvolvimento da doutrina, da teologia. No Vaticano II, bem, no Vaticano II nós devíamos dizer que o Espírito Santo exerce, sobretudo, o seu compromisso negativo, isto é, de não deixar o Vaticano II cair em heresia formal. E o resto, não é que não tenha passos bonitos, né? Mesmo a Dei Verbum, a sua definição da palavra de Deus, muito linda, muito boa, mas todo o Vaticano II, bom, a pastoral do Vaticano II mostra-se absolutamente deficiente, tão deficiente que o antipapa ousa desculpar-se dizendo que ele está na continuidade. Não é verdade isso, mas diz ele que está na continuidade do Vaticano II. Não é verdade isso. Isso não é verdade. O Vaticano II não leva a isso. O Vaticano II não leva a isso. Leva a isso a modernidade extremada, né, que esses homens cultivaram. Então, mas nem antes do Vaticano nós não podemos dizer que a igreja era isenta de uma pastoral não perfeita. Vejam, por exemplo, o modo como se enfrentou o problema da cristandade, a revolta da cristandade no México, né? Onde o Papa mandou que depusessem as armas e obedecessem ao governo mexicano, que era maçônico. E fazendo isso, a igreja, que se tornou a pobre da igreja
E até hoje, porque com a visita de João Paulo II houve uma abertura, mas agora com este obrador lá, com certeza tudo está mais do que nunca fechado, mais do que pobre México, pobre México. Então, erros e imperfeições pastorais, certamente sempre houve em toda a história. Não houvesse, não tivesse... Não, eu fico pensando que muita gente acha que o Espírito Santo tem o compromisso de levar a igreja a uma pastoral perfeita, que transforme toda a humanidade, mas a verdade é que nós estamos com uma humanidade toda apodrecida. Onde a pastoral perfeita? Onde? Não aconteceu? Não aconteceu? Quer dizer, o maior pico de cristandade que nós tivemos foi na Idade Média, séculos 11, 12, 13. Pronto. Ali que tivemos o maior pico de cristandade. Essa que é a verdade. Então, sim, o compromisso da igreja é atingir todos os povos, todas as nações. Nós tivemos a revolta das nações, como vimos ontem. Né? A revolta das nações, a criação do Estado americano, a Revolução Francesa, pelo direito, sobretudo pelos direitos humanos e pela estrutura democrática das nações, a democracia das nações, se os estados se cheiram de apostasia, deixaram a igreja, abandonaram a igreja. E nunca como depois do Vaticano II, nunca como depois do Vaticano II, tantos povos tiveram concordatos com a igreja, até o Brasil agora tem, né? Feito sob o Lula, eu sempre brinco com isso, dizer, podia haver uma pior personagem para a igreja assinar um concordato do que com Lula da Silva. Não podia haver, né? Não podia haver. Mas assinou. Temos um concordato com o Estado brasileiro. Então, a igreja vai chegando realmente, bom, a dizer que as relações da igreja com as nações e povos do mundo é maior do que a da própria ONU. Né? A igreja tem uma relação que ultrapassa a própria ONU. Né? Então, sim, a igreja chegou a este status, mas daí a perfeição do evangelho chegar a todos. Sim, agora com os meios de comunicação, é certo que em todo o canto do mundo se vê a imagem da igreja, do Romano Pontífice, das nossas celebrações. Quem não conhece, quem jamais ouviu falar, isso é quase impossível. Né? Os nossos índios, nas suas tocas, têm uma TV. Né? Qualquer lugar desse mundo. Né? Agora com a internet, se tem notícia da Igreja do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, com certeza se chegou a todos os povos, a todas as gentes, a todas as nações, com certeza o Evangelho chegou a todos. Mas aí dizer que todos assumem o compromisso com o Divino Espírito Santo, aí já é bem outra coisa. Bem outra coisa. Veja, o Espírito Santo não pode impor. O Espírito Santo não pode impor nada. Pudesse, o homem não teria caído no pecado original. Pronto. Estaríamos em paraíso ainda. Pudesse Deus impor, o Espírito Santo impor, não teria o pecado. O Espírito Santo não pode impor à igreja. Não pode impor à igreja. Nem a ela mesma, nem aos homens, nem às nações. Não pode. Pode propor, pode mostrar, mas resta sempre o livre-arbítrio. Resta sempre a liberdade do homem. Tem que ser respeitada, até por Deus. Senão destrói a nossa humanidade, já não é mais homem. Já não é mais o homem. Então, sim, o Espírito Santo não pode impor.
Mas o que ele faz, então, é realmente assegurar que a igreja como um todo não caia. Né? Não caia. E é isso que nós estamos assistindo. Mas mais, queridos, mas mais. A promessa é esta. A promessa é de que nunca como hoje, nunca como nesse tempo de grande prova, da grande tribulação que já estamos, claro, nunca como no fim do mundo, nunca como durante o castigo, surgirão santos de tão alta envergadura. Temos que ser nós, né? Temos que ser nós. Se é para se cumprir esta promessa, esta profecia, então estes santos de altíssima envergadura, temos que ser nós. Dóceis o suficiente ao Espírito Santo para que ele trabalhe esta comunhão de Deus, da Santíssima Trindade em nós. Dóceis o suficiente para que ele possa espargir todos os seus dons, todos os seus carismas, para que ele possa não só agir negativamente, impedindo-nos de fazer o mínimo pecado, o mais leve pecado, senão que positivamente levando-nos a grandes atos, uma grande vida de comunhão, de caridade, de penitência, de evangelização, de profecia, né? De evangelização. Esse para aqueles dias que sobejarão aos 3 dias de trevas, certamente santos assim deverão ter sido forjados. Quer dizer, estes tempos agora, até os 3 dias de trevas, o Espírito Santo deve trabalhar-nos, e entre nós alguns, com certeza mais dóceis, de tal forma que tenhamos aí, para aqueles dias que sobejam aos 3 dias de trevas, santos da mais alta envergadura. O conhecimento de Deus, na vida de comunhão interior, na caridade, os dons todos do Espírito Santo, até de milagres, sabe? Até de milagres, com certeza. Então, sim, este é o compromisso do Espírito Santo com a igreja. Tudo isto é o compromisso do Espírito Santo com a igreja. Precisamos ser dóceis o suficientes para ele poder fazer tudo isso em nós. Em nome do Pai, do Filho